É um dos dossiês que temos. Vamos virar a página. Temos um outro dossiê. Temos outro dossiê. São muitos. Falemos agora da doutora Denise Catarina. Quem é esta mulher, Denise Catarina, que levou o Tribunal Supremo a reagir? Quem é esta mulher, Denise Catarina? Esta mulher é moçambicana, atenção, moçambicana. Ela é diretora do Centro de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo. O que ela fez? A diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo. É ela. É esta mulher. Esta mulher coloca em causa, questiona o acórdão do Conselho Constitucional. Ela questiona o acórdão do Conselho Constitucional. Diz que o Conselho Constitucional, ao proferir aquele acórdão, usou uma norma revogada. É Denise Catarina. Trabalha no Tribunal Supremo. Ela trabalha no Tribunal Supremo. Ela é diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo ouviu o que ela falou. Você também vai ouvir comigo agora. E distancia-se dela. Distancia-se. Mas vamos escutar primeiro. Escutemos lá, depois vamos ao documento aqui do Tribunal Supremo que reage aos pronunciamentos da diretora. Ela é diretora. Atenção, uma coisa é falarmos de uma pessoa de um escalão, não é? Baixo. Ela é diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. E ela questiona o Conselho Constitucional. Escutemos-la, vamos a isso. E venho com uma mensagem a tentar ajudar no que tem acontecido durante esses 2, 3 meses em Moçambique, agravado com o momento em que o Conselho Nacional de Eleições informou os resultados das eleições de 2024. Dessa vez eu me dirijo aos membros do Conselho de Estado, que é um órgão político de consulta do Presidente da República e cuja composição está definida no artigo 163 da Constituição da República de Moçambique. No Tribunal Supremo eu sou atualmente a diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca. Há um vídeo em que Venâncio Mondlane explica, né, por que apesar de fato terem sido identificados que 60% do material estava fraudado, havia 40% aproveitável. Portanto, ele diz, nas palavras dele, 27 mil mesas existentes no país, delas, cerca de 16 mil editais eram falsos e adulterados. Então, se retirados esses 16 mil, o Podemos e o candidato Venâncio Mondlane ganharam com 53% dos votos, nas palavras de Venâncio Mondlane e de acordo com os documentos que eles já publicaram, que eles já apresentaram, são do conhecimento público, né? Então, a lei, o que permitia que o Conselho Constitucional fizesse? Estou a falar da lei número 15 de 2024, de 23 de agosto. Portanto, uma lei que foi aprovada, né, e publicada no Boletim da República número 180, aos 13 de setembro. Repare-se que essa lei foi bastante polêmica, né, porque ela foi aprovada já
no ano em curso, que era um ano eleitoral, e ela retira poderes aos tribunais, transferindo-os para o Conselho Constitucional. Então, de acordo com com o artigo 196-A dessa lei, digo A por quê? Porque foi aprovado e publicado também, né, um aviso. Esse aviso é que foi publicado no Boletim da República de 13 de setembro, tá? A lei foi publicada aos 23 de agosto e o aviso foi publicado aos 13 de setembro. Este aviso altera ligeiramente a lei. Então, de acordo com a redação dada, né, pela lei alterada por esse aviso, nós temos o seguinte: o Conselho Constitucional não proferiu acórdãos ou não apresentou acórdãos aos recursos interpostos pelos partidos antes de proclamar os resultados das eleições. E dessa maneira ele retirou a oportunidade de qualquer debate público acerca do assunto. Foi a primeira coisa que poderia ter sido evitada, né? Poderia ter sido feito de outra maneira. De alguma maneira diferente dessa em que foi proclamada, ele poderia ter decretado ou dito, né, que eram nulas as eleições das mesas de votos com resultados fraudulentos. A lei permite. O artigo 196 permite isso, né? E, sendo assim, não faz nenhum sentido que o Conselho Constitucional tenha proclamado Daniel Chapo. Ele não foi o candidato eleito pelo povo. Saliente-se que no documento lido, né, durante a proclamação dos resultados por Sua Excelência Veneranda Presidente do Conselho Constitucional, doutora Lúcia Ribeiro, a legislação que foi citada não foi a que se encontra em vigor. Se tiverem a ocasião de ler o acórdão que foi lido ou de assistirem novamente, né, as imagens do que foi lido, a legislação que foi citada é a legislação revogada, é a legislação que foi revogada por essa nova lei aprovada em 2024. E, assim, é admirável, fiquei pasma quando percebi que, para proclamar Daniel Chapo como vencedor, foi citada a legislação revogada. Entretanto, não se fez uso da legislação em vigor para permitir que fossem os tribunais a tomar decisão, né, nas matérias eleitorais que, pela lei atual, passaram a ser de obrigatoriamente encaminhadas à decisão do Conselho Constitucional. Portanto, foram usadas duas leis para o posicionamento do Conselho Constitucional. Uma em vigor e outra revogada. Isso. Denise Catarina, ela é diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca Tribunal Supremo. Este vídeo, posto a circular nas redes sociais, chegou também ao Tribunal Supremo e o Tribunal Supremo de imediato emite um comunicado a distanciar-se das palavras da diretora Denise. Distancia-se. Ela fala de duas leis que teriam sido usadas para a proclamação destes resultados. Diz que não é correto. O que diz então o Tribunal Supremo, o gabinete do presidente do Tribunal Supremo? Peço alguma paciência, porque eu quero ler este comunicado. É importante ler este comunicado para percebermos como é que esta informação que sai da boca de alguém que tem um cargo importante no tribunal, como é que ela foi recebida dentro da própria instituição. Fundamental partilharmos isto. Circulam nas plataformas públicas
vídeos da autoria da senhora Denise Catarina, diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo, nos quais, apresentando-se naquela qualidade, entre outras declarações, questiona a legalidade da decisão tomada pelo Conselho Constitucional de validação e proclamação dos resultados eleitorais de 2024 e a oportunidade das alterações operadas na legislação eleitoral. A senhora Denise Catarina, nos tais vídeos, assume publicamente o seu apoio a um partido político e a um candidato presidencial que considera vencedores das eleições. As referidas declarações não refletem a posição do Tribunal Supremo que, como órgão de soberania, pauta a sua atuação por princípios de independência e de imparcialidade. O Tribunal Supremo respeita os mandatos constitucionais dos órgãos de Estado, como são os casos da Assembleia da República e do Conselho Constitucional. Os tribunais, por sua natureza, como órgãos de composição de litígios, incluindo matéria eleitoral, devem ser equidistantes em relação a questões políticas. Aliás, não é por acaso que os magistrados e oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça estão vinculados ao dever de não proferir declarações de caráter político-partidárias, como resulta do artigo 37 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 11 de março, do artigo 24, número 3 do Código de Ética dos Magistrados Judiciais, aprovado pela deliberação número 8/CSMJ/P 2022, de 13 de maio, e do artigo 12 do Estatuto dos Oficiais de Justiça e Assistentes de Oficiais de Justiça, aprovado pela Lei número 8/2017, de 21 de julho. Também emana do artigo 39, número 2, a linha F do mesmo Estatuto, a proibição de manifestação de opiniões sobre decisões de órgãos judiciais. Pelas razões apontadas, o Tribunal Supremo distancia-se das declarações da senhora Denise Catarina. Medidas cabíveis serão tomadas para preservar a imagem da instituição. O Tribunal Supremo reafirma o seu compromisso de respeito pelas decisões dos outros órgãos de soberania. O Tribunal Supremo, portanto, sublinha aqui que há medidas cabíveis que vão ser tomadas porque a senhora Denise Catarina atropelou as normas ao emitir publicamente a sua opinião, ao aqui indicar que o Conselho Constitucional usou 2 dispositivos para proclamar aquele resultado, o que ela não acha correto.